Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Estou entrando aqui às 16 horas, conforme combinado, essa live da criogênese, né? Eu vou convidar agora a Amanda Ribeiro. Estou aguardando ela entrar. Mais um pouquinho nós estamos começando. Sei quem me conhece, meu nome é Nelson Tatsui. Eu sou médico hematologista. Grande parte da minha vida eu trabalhei no Hospital das Clínicas de São Paulo, trabalho ainda hoje. Aliás, vale a pena ressaltar que nós estamos atendendo meus colegas, né, da área médica, e os paramédicos estão atendendo a grande quantidade de pacientes com Covid. Faço aqui uma homenagem a eles. E além de trabalhar no Hospital das Clínicas de São Paulo como hematologista, eu cuido da parte técnica da criogênese, que é um banco de sangue de cordão umbilical, mas que tem grande penetração na área de terapia celular, tá certo? Eu estou com uma pessoa que vai falar sobre o assunto de autismo junto comigo, né? Deixa eu ver aqui como é que funciona. Eu ainda não tenho ela aqui online. E a criogênese, ela tem a sede aqui em São Paulo. Tem um laboratório, um recém-laboratório, praticamente, eu diria que, na minha opinião, um dos mais modernos. E Amanda Ribeiro, né, do blog Mamãe que Viagem. Ela está Olá! comigo. Olá. Olá, Amanda, tudo Boa bem? tarde. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, é um prazer recebê-la aqui. Eu já estou Prazer é conversando meu. com os nossos colegas aí da internet, né? Eu já fiz uma Obrigada pequena... pelo convite. Para mim é sempre um prazer, né? Então eu vou zerar aqui um pouquinho, tá certo, Amanda? Vou começar a falar um Sim. pouquinho e aí eu vou apresentar você. Se bem que não precisa de muita apresentação, que você já é conhecida, mas formalmente eu vou apresentar você para o pessoal que está conosco, combinado? Combinado, estou à disposição. Obrigada. Então tá jóia. Então, pessoal, meu nome é Nelson, sou médico hematologista, né? Trabalho, metade do meu tempo trabalho no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde está atendendo grande quantidade de pacientes com Covid, e faço uma homenagem a este grupo especial. E outra metade do meu tempo, da minha vida, né, metade da minha vida, eu dou sangue na criogênese, que é um laboratório que começou coletando sangue de cordão umbilical, hoje tem grande infiltração na área de terapia celular. Nós temos em torno de 15 mil clientes diretos, né? Ou seja, são, na grande maioria, pais que têm filhos entre recém-nascidos, ou seja, o último que nasceu hoje, e tem filhos hoje com 17 anos, ou seja, a empresa tem em torno de 17 anos de idade. E o objetivo nosso não é unicamente coletar células-tronco. Obviamente é trazer informações especiais a esses nossos clientes, parceiros, outros parceiros, e informações que são dignas de nota. E não só a importância da informação, e neste caso em particular sobre o autismo, também trazer pessoas de notório saber. Não só notório saber em livros, mas notório saber na vida. Eu acho que o mais importante hoje, além de dividir conhecimento profundo na área científica, é também compartilhar a vivência que nós temos com esses problemas, né? O centro da nossa conversa, portanto, será sobre autismo.
é um termo muito pequeno, né? O transtorno do espectro autista, para ser um pouquinho mais técnico. E a gente convidou a senhora Amanda Ribeiro, que está conosco aqui, que eu acho que bate de frente com aquilo que eu falei. Além dela ter notório saber, e isso é digno de nota, ressaltar, e peço até para que ela comece sobre esse assunto, porque ela tem vários reconhecimentos internacionais, vários cursos internacionais que permitem eu dizer que ela tem notório saber sobre o assunto autismo, mas sem querer desmerecer esse lado, ela tem notório saber de vida. Ou seja, ela é mãe de uma criança que foi diagnosticado com autismo. Tá certo? Então, Amanda, indo direto ao assunto, mas para mim é muito importante, como eu falei do notório saber, eu queria muito saber como que foi esse começo nessa questão do autismo e esses inúmeros, porque eu poderia ler aqui a sua bibliografia, mas prefiro que você fale. Comente sobre todos esses cursos e o que esses cursos ajudaram você nesse momento. Tá, vamos falar como começou, né? Então, prazer a todos que estão aqui, obrigada. Se você está chegando agora, então, aqui na nossa live, a gente está com o Dr. Nelson Tatsui, que é da Criogênesis, e eu sou a mamãe que viaja, Amanda, mãe do Arthur. O Arthur hoje tem 4 anos. O assunto que nós vamos falar hoje, então, é sobre autismo, né? Então, tem um aviãozinho aqui embaixo. Esse aviãozinho aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui, manda para umas 2 amigas. Convida essas amigas para saber também um pouquinho mais. Nós estamos no mês azul, que é abril, mês azul, que é o mês de conscientização de autismo. Então, é um mês que a gente trabalha muito para falar um pouquinho mais sobre o assunto, porque realmente as pessoas não sabem o que é autismo. E eu falo assim, não tem problema não saber o que é autismo. Eu também não sabia, até receber o diagnóstico. Mas agora, como a prevalência tem aumentado, o número de casos tem aumentado, as pessoas precisam saber, tanto para qualquer trabalho, para trabalhar no estabelecimento, para professor, ou então amigo, filho de algum coleguinha. Então, cada vez mais as pessoas vão ouvir falar mais sobre autismo. Então, hoje o nosso trabalho é de conscientizar essas pessoas, explicar o que é, que as pessoas têm muitos mitos, né? Elas acham muitas coisas, mas o espectro do autismo é muito grande. Então, contando um pouquinho aqui da minha história, eu tive uma gravidez muito planejada, eu fiquei 9 anos casada, não queria ter filho, e aí eu organizei a minha agenda, eu marquei o dia de engravidar, porque eu sou assessora de casamento, então eu tinha muitos casamentos, muitos compromissos, e aí eu coloquei o Arthur na agenda, engravidei, tive uma gestação tranquila, mas com 32 semanas eu tive uma pré-eclâmpsia, minha pressão subiu muito, e eu fui para o hospital, acabei sendo internada e o Arthur nasceu prematuro. O Arthur nasceu de 32 semanas, com 1,4 kg, ficou um mês na UTI, e foi para mim assim, eu falo que meu mundo caiu. A primeira vez que meu mundo caiu foi quando a gente tinha muitos planos, ele era muito pequenininho, eu achava que ele ia morrer, ele foi para casa com 1,8 kg, mas aí depois que ele foi amamentado, e ele ele engordava 1 kg por mês, só com leite materno, e ele foi se desenvolvendo muito bem, ele tinha os atrasos da prematuridade, que eram comuns, então ele não sentou com 6 meses, ele foi sentar com 8 meses, ele não engatinhou com 8, ele foi engatinhar com 11, ele tinha uns atrasos, porém ele estava dentro dos marcos esperados para um bebê prematuro. Quando ele tinha 8 meses, ele teve uma convulsão febril, foi a primeira convulsão, depois ele teve mais uma, e aí o médico, mais uma, teve 3, e o médico falou assim, olha, é comum bebês até os 5 anos terem convulsão febris, a gente vai dar um remedinho, e ele vai se desenvolver, depois dos 5 anos, normalmente isso passa. E eu já tinha tido também convulsão febril quando eu era pequenininha, com 1 aninho, então as minhas passaram, nunca mais eu tive convulsão febril. E quando ele estava com 1 ano e meio, eu fiz o blog Mamãe que Viaja, o primeiro dia que eu descobri que estava gestante. Porque eu sempre gostei de viajar, eu falei assim, eu vou viajar com meu filho e a gente vai desbravar o mundo, aí ele nasceu prematuro.
Aí meus planos de viagem foram por água abaixo. Depois eu falei, agora que ele tá grande, com 1 ano e meio, agora nós vamos viajar. Foi a primeira viagem de avião dele. Nossa, eu demorei muito para conseguir viajar ele de avião, porque ele era muito pequenininho. E aí nós fomos fazer um tour pelo Nordeste. No meio da viagem, o Arthur convulsionou de novo, tomando medicação. E aí eu voltei para São Paulo, passei no neuro para falar das convulsões. Só que quando ela começou a fazer algumas perguntas, o Arthur estava com 19 meses. Ela começou a perguntar, o Arthur, ele mostra a barriga? Não. Ele mostra o pé? Não. Ele fala alguma palavra? Não. Ele aponta o que ele quer? Não. Ele pega a sua mão e leva nas coisas que ele quer? Eu falei, ele faz assim. E ela começou a falar as características perguntas que eu nunca tinha ouvido sobre um bebê. E ela falou, olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. Quando ela falou isso, eu falei, não, impossível, porque autista é aquela criança que vive no mundinho se balançando. Para mim, autista era isso. Era o que eu achava que era autista. E o meu filho corria, o meu filho dava risada, o meu filho era alegre. Eu falava, não, meu filho não é autista, meu filho não é autista. E aí, para eu sair do processo de negação que eu me encontrava, eu fiz uma especialização pelo CBI of Miami, que é intervenção precoce do autismo. E aí, no primeiro módulo, já estava lá. Os marcos de desenvolvimento, eu falei, realmente, o Arthur está dentro do espectro. E aí, quando eu falei assim, bom, agora eu preciso de tirar ele do espectro. Porque eu achava também que o autismo tinha cura e que eu podia tirar o autismo dele. Então, conforme eu fui estudando, eu fui descobrindo que não, que a criança, ela nasce autista, ela sempre vai ser autista, que não tem cura, mas tem tratamento. E quando eu descobri o tratamento, que é a terapia ABA, terapia comportamental aplicada, eu descobri que meu filho precisava de 40 horas por semana e cada hora custava R$ 150. Vezes um mês, daria mais ou menos R$ 24 mil de terapia. Por mês. Por mês. E eu falei, meu Deus, meu filho não vai falar, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? E aí eu consegui uma supervisora de terapia ABA, ela me supervisionava e eu aplicava terapia no Arthur. Eu aplicava 3 horas por dia de terapia num bebê, ele tinha 20 meses. Mas todo esse trabalho, né, que eu comecei a estudar para poder ajudar meu filho, fez muita diferença, porque hoje o Arthur, ele fala, hoje o Arthur tem atrasos, né, continua com os atrasos, mas ele está indo muito, muito bem. Então foi muito importante começar essa intervenção logo cedo. Perdoe, esse curso que você fez, que deu essa primeira orientação sobre esse sistema de ensinamento que levou à melhora do Arthur, ele é um curso, poderia explicitar melhor, acho que é muito interessante as pessoas conhecerem, porque você foi atrás da informação, né? E esse curso é muito interessante, né? Como é que você teve esse acesso? Como é que você descobriu? Na verdade, assim, quando a gente chega no... Quem faz o diagnóstico de autismo, gente, é sempre um neuro ou um psiquiatra infantil. Então, o pediatra, quando vê que tem risco para autismo, que tem sintomas, tem características dentro do transtorno, eles indicam ou um neuro ou um psiquiatra. Então, o psiquiatra mesmo, ele indicou a terapia ABA. A terapia ABA nada mais é que é uma terapia comportamental, normalmente é aplicada por psicólogos. Né, os psicólogos, eles têm a formação de psicólogos e depois eles fazem uma especialização com mestrado ou especialização em ABA. ABA é uma sigla em inglês que é Analysis Behavior Applied. Então, a gente chama de terapia ABA, né, mas eu chamo de terapia comportamental aplicada. A terapia ABA hoje é um dos únicos terapias com comprovação científica para autismo. Tem outras terapias, mas assim, a que tem comprovação científica, que funciona para autista, chama terapia ABA. Hoje ainda é muito difícil e escasso no Brasil, porque é muito caro, porque os profissionais precisam se especializar fora, ou então eles gastam muito com essa especialização. Porém, já é uma terapia que o convênio é obrigado a fornecer. O SUS também deveria fornecer, mas assim, o SUS, o atraso é muito, muito grande. Então, assim, hoje a gente não tem essa terapia no SUS. E essa terapia, ela realmente transforma mesmo a vida da criança autista.
a gente ensina o comportamento. O autismo são características e transtornos e déficit de atenção, déficits no comportamento, principalmente, né? Tanto na comunicação quanto na interação social. Então, essa terapia é muito, muito importante. Então, hoje ainda tem muita gente que não conhece, tem muitas crianças autistas que não são tratadas com terapia ABA, e se fossem, elas estariam muito mais avançadas, né? Aprenderiam muito mais. E esse resultado dessa terapia, que é considerada uma das melhores, embora cara, você teve essa resposta de forma muito rápida? Quanto tempo você começou a perceber essa melhora? E uma coisa que eu acho importante para as famílias, sabe, Amanda, é o papel de cada pessoa nesse ambiente. Da mãe, dos irmãos, do marido, e vamos um pouquinho mais longe, da escola. Então, eu queria que você expusesse, né, qual é a velocidade de melhora, porque acho que a coisa que mais incomoda os pais, ou qualquer pessoa que está doente, é aquela coisa de buscar melhora de uma hora para outra. E mais que isso, na minha opinião, qual é a função de cada um nesse ambiente que vai do marido, irmão, tios e escola, no sentido de fazer essa velocidade ser maior ou mesmo até desacelerar essa resposta, dependendo da situação. É uma coisa que eu gostaria de saber de você. Na verdade, assim, a primeira questão que seria em relação à resposta. A resposta é quase que imediata, né? Vamos dizer assim, lógico que depende de cada criança é única, cada autista é único. Quando a gente fala de autismo, a gente nunca fala de todos, a gente sempre fala de alguns, a maioria, porque assim, se você colocar 1000 autistas dentro da sala da mesma idade, são 1000 autistas totalmente diferentes um do outro. Então, eles têm características dentro do espectro, só que o espectro é muito grande. Então, são várias características que colocam ele como autista, mas são características diferentes um do outro. Então, por exemplo, a base da comunicação, como é que a criança fala? Ela aprende a falar porque ela aprende a imitar. Então, se a criança não sabe imitar, ela não vai conseguir falar. Então, a gente começa a terapia ensinando essa criança a imitar. É a primeira coisa. Então, a gente começa pareando. A gente coloca o amarelo no amarelo, o cavalo no cavalo. E aí, a gente, por repetição e através do reforço. Então, assim, essa terapia ABA, eu não sei... Sabe aquele filme O Planeta dos Macacos? Sim. Que o macaco fala no final do filme? Tem uma fase do filme que ele está fazendo terapia ABA. Porque, assim, é uma terapia comportamental. Então, você ensina comportamento para qualquer pessoa, não só para autistas. Então, por exemplo, eu preciso ensinar ele a imitar. Então, através do reforço, a criança, eu falo assim, coloca o amarelo no amarelo. Quando ela coloca no amarelo, eu reforço. Muito bem, você fez lindo. E aí ela vê que aquele negócio que ela fez é muito legal e a tendência é ela repetir e depois generalizar comportamento. Então, assim, a resposta... Eu ensinei o meu filho a falar as primeiras palavras. Eu ensinei ele a apontar. Depois que ele aprende a imitar, então, a imitar, a gente começa com imitação pareando, que tipo, colocando vermelho no vermelho, coração no coração. E depois a gente vai para objetos. Então, coloca o copo na cabeça, coloca o copo na cabeça. E a gente escolhe um reforço, ele escolhe um reforço que é muito legal, e ele vai generalizando esse comportamento. Então, ele aprende a colocar na cabeça, depois você fala, agora coloca a mão no pé, agora coloca a mão na barriga. Então, assim, no caso do autista, o Arthur, tá, gente? O Arthur, o que ele teve? O Arthur teve um autismo regressivo. É muito comum, mas não é a maioria. O Arthur, eu tenho vídeo do Arthur batendo palma com o aninho. Eu tenho vídeo do Arthur fazendo contato visual. Eu tenho vídeo do Arthur fazendo, apontando. Eu tenho muitos vídeos dele mandando beijo. Então, o que ele teve? Ele teve perda. O Arthur perdeu habilidades. E perder habilidades é uma característica também do transtorno do espectro. Então, quando ele estava com 20 meses, ele não fazia mais. Ele não batia palma, ele não dava tchau, ele não dava beijo. E foi bem nesse período que a gente percebeu os atrasos. Então, eu não teria nem como ter percebido o atraso do Arthur antes, o autismo dele,
porque o dele foi regressivo. E é muito comum, crianças que falam muitas palavras, quando chega com 3 aninhos, ela volta para trás. Então, assim, o Arthur, por conta desse atraso, né, ele não chegou a falar, mas assim, ele aprendeu. Então, a terapia ABA, ela é muito rápida, porque você vai generalizando o comportamento. Eu comecei a fazer terapia em janeiro. Em outubro, se você olhar depois ali no meu Instagram, tem lá terapia ABA. Você vê, há 120 semanas atrás, o Arthur não falava nenhuma palavra. Em outubro, o Arthur já falava as primeiras palavras. Então, por isso que é o mais indicado, né? Em relação à família, à escola, a irmãos, Da família, né? a terapia em si, a gente chama, tem a terapia de mesinha, que é onde as crianças colocam a terapia. Mas de nada adianta a criança saber fazer isso sentado na mesa e depois não saber atender um comando. Pega a bola, me dá o copo. Então, a gente ensina ela na mesinha e depois generaliza. E quando a gente generaliza para o dia a dia, os pais, os irmãos, todo mundo precisa participar. Por quê? Porque é no dia a dia. Então, por exemplo, a gente não reforça comportamento inadequado. O que é comportamento inadequado? A criança se joga no chão. Aí você vai lá e fala, não é para se jogar, porque a mamãe falou que não é. Então, assim, comportamento inadequado a gente não reforça. Ele se jogou no chão, aí a gente vai ver qual é o antecedente para ele se jogar no chão, o que ele estava precisando. Quando ele levantar, aí a gente conversa. E aí a gente trabalha muito isso com reforço. A gente não dá punição. Então, assim, não se bate em criança de nenhum tipo. Não se grita com criança de nenhum tipo, mas com crianças autistas é menos ainda. Por quê? Porque quando você grita, primeiro que ele aprende por repetição. Então, assim, aquela mãe que bate na criança e depois não quer que a criança bata, é quase impossível. Porque, assim, você está ensinando ela que toda vez que ela faz uma coisa errada, ela te bate. Então, com autista, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Então, assim, a família é extremamente importante. A gente aprende, e aí tem o treinamento de pais, onde a gente generaliza isso na família. Então, o Arthur pulou. Ele não é para ele pular do sofá. E ele está assistindo TV. A gente desliga a TV, a gente tira o reforço, a gente não pune. Tira o reforço. Porque você pulou, você não vai mais assistir. A gente tira o que é legal. É um tipo de punição, mas é para generalizar. Então, ele vai entender que se ele pular de novo, vai perder de novo. Então, ele aprende por isso. Então, assim, isso é muito importante, tanto na família e principalmente na escola. Porque a escola, a criança fica muito tempo na escola. E dependendo da escola, a criança fica 8 horas. Só que hoje, os profissionais não estão preparados. Os professores não estão preparados para lidar com crianças autistas. Esse treinamento, que seria terapia ABA, de reforço, elas não têm isso. É uma terapia muito cara, tipo, ela precisa estudar isso. E fora que mesmo que ela não souber a terapia, ela não sabe como lidar com esses comportamentos inadequados, porque quando ela estudou na faculdade dela, ela teve um módulo de 6 horas falando sobre deficiência, crianças com deficiências todas, no geral, qualquer uma. Então, assim, como é que ela vai lidar e cuidar dessa criança autista? Então, assim, hoje, a parte da inclusão escolar para uma família é uma das partes, assim, piores. Primeiro é você não ter um diagnóstico precoce. A média de diagnóstico precoce, de diagnóstico no Brasil, é de 4 anos e meio. Com 4 anos e meio, a criança já perdeu, assim, muito tempo. O Arthur foi diagnosticado com 20 meses. Então, assim, hoje ele está com 4 anos, ele está entrando na pré-alfabetização. Ele sabe escrever o nome dele. Por quê? Porque as terapias, a gente adianta a alfabetização para quando ele chegar com 6 anos, ele não esteja muito atrasado. Que ele consiga juntar com as outras crianças. Mas, assim, é muito tardio o diagnóstico. Os médicos pediatras, eles ainda insistem em dizer que cada criança tem seu tempo. E aí é onde entra os marcos do desenvolvimento, que assim, a gente não fica comparando criança. Ai, mas o meu filho fez isso com 2, o meu fez isso com 2. Mas tem um tempo que não dá pra você. Ai, o menino foi falar com 4 anos. Não é? Gente, foi falar com 4 anos, tá errado.
Com 18 meses, as crianças têm que falar no mínimo 5 palavras com sentido. Dá, mamãe, vem, pega. Ela tem que falar com sentido. Então, assim, por mais que tenha, cada criança tem o seu tempo, tem os marcos de desenvolvimento que não dá para você dizer, ah, não, não vou comparar. Amanda, desculpa, tem um questionamento de um colega que está conosco aqui na live, e a preocupação dele é sobre com qual idade seria possível diagnosticar da forma mais precoce possível. Você praticamente quase que já anunciou uma resposta, que o seu filho foi diagnosticado com 20 meses, né? Mas... 1 ano e 6 meses, né? Mas os sinais precoces, se você for voltar, começaram com que idade? Com quantos meses? Então, vamos lá. Estados Unidos, eles estão diagnosticando bebês com 40 dias. Então, dependendo do caso, dependendo de cada criança, é possível diagnosticar bebês de 40 dias. Europa, Paris, que a doutora Débora Kerst fez um curso, eles estão diagnosticando bebês de crianças com 1 aninho. E aí você fala assim, todo diagnóstico, gente, ele é clínico. Não tem nenhum exame que fala essa criança é autista. A não ser os exames genéticos, que aí ela pode ter uma síndrome e o autismo ser um secundário. Então, assim, 44% das crianças com síndrome de Down têm autismo. Então, eles têm comportamentos autísticos. Aí tem outra síndrome de Rett e muitas outras síndromes que são cromossômicas, né? Alterações cromossômicas que têm comportamento autístico. Então, assim, o autismo é praticamente todo clínico. E bebezinhos de 40 dias, por exemplo, que tem alguns sinais, que, por exemplo, não busca o olhar, então, assim, chora muito, às vezes não dorme bem. Aí tem alguns outros sinais que é possível dizer que essa criança já tem um transtorno de processamento sensorial, que é uma característica. O Arthur, a criança nasce autista, tá, gente? Ela tem uma predisposição genética. Isso é um estudo confirmado. O autismo é uma predisposição genética. Qual que é o gene? Aí ninguém sabe. Então, mais de 100 genes que pode criar. Então, você perguntar assim, de onde vem o autismo? Ninguém sabe. 80% do autismo é predisposição genética. Os outros 20% seria essas síndromes, né? E aí, depois também tem os fatores ambientais, que são, por exemplo, o Arthur é prematuro. A prematuridade é um fator ambiental. Ele nasceu muito antes do tempo, com 32 semanas. Ou crianças, por exemplo, anóxia neonatal, faltou oxigênio, também pode causar perda neural, que também pode ser o autismo. Mas, assim, não tem nada assim, falando assim, olha, isso daqui causa obrigatoriamente. Então, são estudos muito bem elaborados. Então, mas, por exemplo, um dos fatores ambientais para autismo pode ser agrotóxico. E aí? Quem que usa agrotóxico? Todo mundo, né? Então, assim, todo mundo. Então, a gente realmente não sabe de onde vem. A gente sabe que realmente está aumentando. Os estudos não param, mas hoje é possível fazer diagnóstico muito. Mas para isso tem que ser um profissional muito especializado, né? Então, aqui no Brasil, o que a gente precisa? A gente precisa que os pediatras entendam mais sobre autismo, entenda quais são as características, quais são os comportamentos autísticos, para que ele consiga orientar essa mãe e indicar ela para um neuro. E os neuros precisam se especializar em autismo e os psiquiatras infantis precisam se especializar em autismo, porque mesmo assim ainda tem neuros que não sabem fazer um diagnóstico precoce. Então, assim, além do diagnóstico ser tardio, aí a gente vamos falar de intervenção precoce. Então, depois que você descobre que a criança tem autismo, você precisa fazer a terapia. E aí, se você tem um convênio, você ainda consegue brigar com o convênio é obrigado a te dar essas terapias. Se você brigar, tá? Sem brigar, eles não dão. Ou você tem que pagar particular. Ou então você vai ficar tendo... por exemplo, no SUS, eles me ofereceram via SUS 15 minutos de psicólogo e 15 minutos de fono por semana. E meu filho precisava de 30 horas de intervenção. Você acha que meu filho ia estar falando com 15 minutos? Não ia. Então, a gente tem assim, quando a gente fala de autismo, gente, a gente fala de urgência. Então, assim, a gente não está falando de autismo porque
tá na moda. Ah, o autismo não tá na moda, o autismo está urgente, é urgente. A gente já tem leis, a gente nem precisa mais de leis. A gente tem uma lei de 2017 que fala que todos os pediatras são obrigados a aplicar o protocolo para saber se aquela criança com 18 meses tem risco para autismo. Até hoje isso não está falado. Você está falando sobre lei. Que leis que protegem você, que tem um filho autista, em relação à escola, saúde e ambiente, vamos dizer assim? A lei chama Lei da Proteção do Transtorno a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é de 2012, chama Lei Berenice Piana. A Berenice Piana, hoje o filho dela já está adulto, então essa lei está dizendo lá que toda pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Então o autista é um PCD. Muitas pessoas não sabem que o autista é um PCD. Quando as pessoas colocam aquele símbolo da cadeira de roda, o símbolo da cadeira de roda, ele é o símbolo mundial para pessoas com deficiências, inclusive o autismo. Então, a lei é de 2012. Se você pensar, são 8 anos. É muito novo. Só que hoje no Brasil a gente tem muitas leis, mas eles fazem as leis, não regulamentam e não criam políticas públicas. Então, assim, é tudo muita luta. Inclusive, nessa lei fala que a escola não pode negar matrícula para criança autista. Quando eu fui colocar meu filho na escola ano passado, começo de 2019, eu fui em 4 escolas. Só uma escola acertou o meu filho. A outra escola falava que não tinha vaga. Elas não podem fazer isso. Mas as escolas particulares não estão preparadas. As do estado, elas são obrigadas. Também não estão preparadas, mas elas são obrigadas. E as particulares não estão. Além de não negar a matrícula, se a criança tiver necessidade de ter um acompanhante terapêutico, a escola é obrigada a colocar, isso também não funciona. E o principal, que está lá na lei Berenice Piana, que fala que a criança precisa de intervenção precoce, de diagnóstico precoce, intervenção precoce, terapias e escola. Isso é muito difícil, sabe? É muito pesado. E hoje a gente está falando de um número muito grande, né? O último estudo que saiu, 1 a cada 54 crianças tem autismo. Então, assim, é muita gente. Hoje, muito comum. Se você não tem na família, você conhece alguém. Então, por isso que a gente precisa falar mais. E dentro da sua família, você poderia afirmar que é uma doença genético de cunho familiar, vamos dizer assim, que ele tem ação genética, não há dúvida, é que não descobriram, deve ser várias combinações. Mas há outros membros da família com esse espectro autista na sua família? Então, na verdade, assim, o que a gente fala, né? Ele não chega a ser o transtorno, a gente não chama de doença, porque não tem uma cura. Então, é um transtorno mesmo. Ele pode ser hereditário. Então, de pai para filho, de mãe para filho, isso é muito, muito comum dentro do autismo. É uma predisposição genética, mas a gente não consegue ligar isso na família. Eu tenho um sobrinho que é autista. Ele é filho do meu irmão, né, com a minha cunhada, e o diagnóstico dele veio apenas com 6 anos. Só que ele é totalmente diferente do Arthur, porque ele fala, só que ele não se comunica. Então, ele passou com 3 anos, o neuro falou que ele não tinha nada, mas ele já tinha comportamento estereotipado, ele tinha hiperfoco, ele tinha muitas características, e agora só com 6 anos na escola é muito comum as crianças serem diagnosticadas quando entra no primeiro ano da escola. Porque ali, quando ela tem que aprender a ler, se ela não tiver o básico, que é a base da interação social, da comunicação, aí ela trava e é onde os professores já começam a perceber e aí começam a encaminhar e foi realmente o que aconteceu com ele. Mas assim, não posso dizer que é genético, porque na família da minha cunhada, ela tem 2 sobrinhos X frágil, então pode ser do lado de lá, e o Arthur é prematuro. Então assim, nunca saberemos. Sim. Nunca saberemos. Eu acho que é uma coisa que Gente, só uma coisinha. Nós vamos responder as perguntas, tá? Daqui a pouquinho. O seu Pode filho, ir lá, né? doutor. Eu tenho 2 filhos, né? E quando a gente vem com uma história de doença,
A gente pensa sempre nesse custo, né? De como resolver a parte de pagar esse tratamento. E o seu tratamento é um tratamento muito caro. E como é que você fez, Amanda? Que luta que você teve que fazer? Foi o convênio? Foi vaquinha virtual? Enfim, conta um pouco dessa história, porque um tratamento de 24 mil reais, acima de 20 mil por mês, não é fácil de encarar, né? Numa família conseguiria. Como foi sua história? Eu, na verdade, eu não fiz o tratamento de 24 mil. Eu fiz o que eu podia. Então, assim, a gente chegou a gastar do salário do meu marido 60% do salário só com terapia. Então, com isso, assim, a maioria das famílias são famílias que têm dívidas, né? A gente tem dívidas, por exemplo. E o Arthur nunca chegou a fazer 30 horas semanais. O máximo que o Arthur fez foram 14 horas semanais. Isso incluindo... o Arthur chegou a fazer 9 terapias. Ele fazia ecoterapia, coterapia, ele fazia terapia psicomotricidade, terapia neurosensório-cognitiva, terapia ABA, fono e terapia ocupacional. Ele chegou a fazer 9 terapias no primeiro ano. Que foi o primeiro ano que eu saí do trabalho e fiquei só focando em estimular ele, em fazer terapia. Mas, assim, a média até hoje é em torno de 5 a 6 mil reais. Isso para não ter um tratamento, para não ter um tratamento ideal. O ideal seria os 24 mil mesmo. Mas, assim... É caríssimo do mesmo jeito, né? É um valor... Muito. Para a totalidade das famílias. E não tinha convênio. É inviável. Você tinha convênio? Tem convênio. Mas não processei o convênio. Parte disso... Não paga. É porque, assim, o convênio, eles são obrigados. Mas você só consegue se você processar o convênio. Eles são obrigados a dar terapia ABA, só que você não consegue nada de graça. Você tem que processar o convênio. E como o convênio é da empresa do meu marido, a gente não... Tipo, se você processa, eles... O medo de ser mandado embora é maior do que perder. Então, assim, hoje a gente tem realmente um custo muito, muito alto. Mas a gente deixou de fazer muita coisa, deixou de viajar, deixou de reformar, tudo. De ter um carro bom, tudo. Mas eu entendi no primeiro mês a importância da intervenção precoce intensiva. Então, a gente investiu mesmo. Então, assim, hoje meu filho é o meu maior investimento. Ainda continua, assim, porque a gente trabalha muito com a neuroplasticidade. Então, assim, o que a criança de 2 anos aprende, ela aprende muito mais rápido do que uma criança de 6 anos. A criança de 6 anos continua aprendendo, mas a de 2 aprende mais rápido. Uma criança de 12 anos aprende mais rápido do que o de 12. E o adulto... E por isso que tem que ser extremamente precoce, né? Porque quanto antes começar o bombardeio dessas terapias, eu acredito de estimulação está muito melhor, né? Às vezes a pessoa não tem noção tipo, do que é tipo, a intervenção. A intervenção é terapia. Se você, uma criança de 2 aninhos, se você fala assim para ela, me dá um lápis, ela te dá um lápis. Se você fala para ela, vem aqui, ela vem, senta aqui, isso é atender comando. Tudo isso, o básico da vida, por exemplo, olha o que a gente está ensinando para o Arthur agora, dentro e fora, em cima e embaixo. A criancinha de 2 anos, uma criança típica, ela aprende isso na primeira vez, por imitação. E o Arthur, às vezes eu tenho que fazer esse ensino para ele 700 vezes, para ele pegar em cima, embaixo, dentro e fora. Então, assim, ensinar tudo que você pensa que a sua criança de 2 anos já sabe, eu tenho que ensinar para o Arthur, entendeu? Então, é um trabalho muito, muito pesado e muito... Por isso que a gente corre contra o tempo. A gente realmente corre contra o tempo por isso. Porque eu tenho que ensinar tudo que uma criança aprende em 1 ano, em 2 dias ele tem 1 ano para aprender. É bem pesado. E o seu marido? Como é que te ajuda aí nesse trabalho, que é intenso, né? Então, assim, o marido é outros 500. É assim... Tem um processo que a família inteira passa, que é o processo de aceitação, de aceitar o diagnóstico. Por quê? Como é que chega um diagnóstico para uma mãe? Como é que chega o diagnóstico para mim? O médico fala assim, seu filho é autista. Aí você fala, tá,
Ele vai falar? Não sabemos. Qual que é a cura? Não sabemos. De onde vem? Não sabemos. Ele vai aprender a ler? Não sei. Ele vai andar de bicicleta? Não sei. Ele vai... Então, assim, é diferente de um diagnóstico de uma doença que você tem, ó, é esse remédio, assim, assim, você faz assim, é que você pode morrer, não pode. A gente recebe uma bomba e ninguém sabe de nada, entendeu? A gente sabe que essa terapia é bom. Se ele vai falar, ninguém sabe. 30% dos autistas não falam nunca, não são verbais. Se ele vai aprender a ler, não sei, porque pode ser que ele tenha deficiência intelectual. E aí, dependendo do nível de deficiência intelectual moderada, pode ser que ele não aprenda a ler. É muito pesado o diagnóstico do autismo. E é mais pesado por quê? Porque quando ele nasce, acho que foi até uma pergunta que alguém fez aí, quando que aparece, né, o autismo? Quando ele nasce, ele tem uma criança típica, ele foi crescendo, ele foi, sabe, desenvolvendo. A mãe, a família cria muita expectativa. A gente cria expectativa. Eu coloquei o Arthur na musicalização com 5 meses, porque eu queria que com 4 anos ele já estivesse tocando piano, já estivesse começando. Então a gente cria expectativas para o nosso filho. E aí você recebe o diagnóstico e você não sabe o que vai ser do seu filho. Então, eu vivi um luto. Quando a gente fala que a gente vive um luto, é porque, assim, eu sentia, durante o meu processo de aceitar que eu tinha um filho autista, eu sentia dor de morte. Eu sentia angústia, dor no peito, como se eu estivesse morrendo alguém. Então, assim, tava morrendo e era o meu filho idealizado. De um dia para o outro, você tem um filho e você fala assim, então, eu não sei se meu filho vai falar, não sei se ele vai ler, não sei nem o que vai ser, se ele vai casar. É muito difícil. Então, é um processo muito doloroso, que as mães precisam de muito, muito apoio. Elas precisam de apoio, elas precisam de psiquiatra, elas precisam de medicação, elas precisam de passar por esse processo muito assessorada, porque é um processo muito difícil. Para a mãe é muito difícil, para o pai também é muito difícil. Só que é totalmente diferente, porque assim, cada um tem o seu tempo. Eu em 10 meses, eu conseguia falar que meu filho era autista. Meu marido demorou mais de 1 ano. Eu só pude falar aqui no meu Instagram, Mamãe que Viaja, que o meu filho era autista o ano passado. Em abril do ano passado. Eu fiquei 1 ano e eu não podia falar, porque meu marido não aceitava ainda, ele ainda estava nesse processo. Então, assim, o pai... o homem, normalmente eles têm um processo diferente, de tempo diferente. Tem uns que aceitam no primeiro dia e tem uns que demoram muito mais. Mas assim, o meu marido, graças a Deus, ele é muito parceiro. É lógico que muita parte da terapia fica por minha conta, porque né, eu que fico mais perto e eu que aplico. Mas eu só tenho gratidão, porque meu marido... Nossa, imagina ele aguentar todas essas pontas, é muito difícil. E a gente teve que desenvolver, assim, muita, muita paciência, né? Então, eu falo que a família inteira sofre. Os avós sofrem. Muitos avós ou as pessoas da família falam assim, imagina, fala pra mãe, você tá vendo coisa, você tá colocando pelo em ovo, o menino vai se desenvolver normal. Meu sogro até hoje não aceita. Se perguntar pro meu sogro fala assim... Não, ele tá crescendo, ele é um menino lindo, tipo... E assim, não entra, porque para ele também é doloroso. Então, a família inteira sofre com o processo de aceitação. Só que para mim e para o meu marido, que estamos perto todos os dias, a gente sabe que o Arthur tá aprendendo, entendeu? Sabe que o Arthur tá aprendendo. E às vezes os avós, eles estão um pouco longe e não sabem como que faz, entendeu? Então, a gente também tem que ter muita paciência com a família e passar essa informação, principalmente essa parte da terapia ABA. A terapia ABA, você ensinar também para sua mãe. Aqui na minha casa, todo mundo é treinado. Meus sobrinhos são treinados, meus pais são treinados. A minha tia, a gente estava numa festa esses dias, ela falou assim, Amanda, o que eu falo para ele? Eu falei assim, fala o que você quer que ele faça. Ela, meu Deus, o que eu quero que ele faça? Eu falei assim, você não quer que ele venha? Ela falou, então vai lá e fala, vem. Aí ela, vem, Arthur. Aí o Arthur parou tudo que estava fazendo e veio. Sabe? Porque ela ia falar assim, não é pra mexer aí, porque aí cai e vai machucar você. E aí ela mesmo já veio me perguntar como é que falava. Falei assim, você tem que falar palavras curtas. Ele ainda não sabe. Você falar palavras curtas, frases curtas e comandos curtos. Exatamente o que você quer que ele faça. Vem, sobe, desce, guarda.
E aí, assim, as minhas tias, todo mundo é treinado. Quando a gente vai cantar, a gente foi cantar parabéns pro meu vô, e aí antes de cantar parabéns, eu falei, gente, peraí. Aí eu falei, Arthur, a gente vai cantar parabéns, vai fazer uhul! Vai todo mundo bater palma. Aí eu avisei o Arthur, aí todo mundo esperando. Agora sim, vamos lá. Aí pro Arthur não assustar, pro Arthur não chorar. Então a gente precisa muito, a família em si, as mães mesmo ajudar a família, que a família também passa por esse processo de aceitação. Perfeito. Você comentou uma coisa da parte de música, inclusive até um dos nossos ouvintes aí, e agradeço todos que estão fazendo inúmeras perguntas, falando até, escrevendo experiências, a questão de estímulos. E você comentou da música. E um dos nossos colegas que está conosco agora falou do estímulo visual, de cores, luzes. Em relação a isso, tem alguma peculiaridade todo esse projeto que você fez de talvez forçar o estímulo visual ou estímulo musical? Isso, quando você falou em música, até mexeu comigo, porque eu nasci tocando piano, né? Eu me formei, Ai, que sonho. Eu adoro a música e acho que a música é um estímulo muito importante numa formação geral. Mas no teu ponto de vista, no teu notório saber de família, você teve alguma coisa que levou a ter um estímulo mais especial, mesmo usando a música, ou talvez sonoro, outro, ou o estímulo visual forçado, com jogo de luz ou cores? Isso ajuda ou pode atrapalhar, dependendo da situação? Tá, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho agora. É uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Isso. Uma das coisas aqui que a gente tem que falar um pouquinho, que é muita coisa, né? Mas chama transtorno do processamento sensorial. Então, assim, é muito comum, não todos, sabe, que autistas tenham o transtorno do processamento sensorial, que seria hipersensibilidade ou hipossensibilidade, que seria baixa ou alta sensibilidade a estímulos sensoriais, que seriam o tato, olfato, paladar, visão, audição, proprioceptação. Então, principalmente visual e auditivo, né? Tem autistas que, às vezes as pessoas falam assim, autista não gosta de barulho. Não. O autista que é hipersensível não gosta de barulho. O autista que não tem sensibilidade auditiva, ele adora barulho. Quanto mais barulho, para ele, melhor. Então, assim, no caso do Arthur, o Arthur ele tem hipersensibilidade visual, hipersensibilidade auditiva e baixa sensibilidade tátil. Então, por exemplo, eu demorei para ver o Arthur chorar 47 dias. Imagina um bebê que não chora. O Arthur tomava vacina e ele não chorava. E as pessoas falavam, nossa, que bonitinho, ele não chora. Ele tirava sangue, ele não chorava. Ele caía, machucava, batia, queimava, ele não chorava. Ele tem hipossensibilidade. Não é que ele não sente, ele sente, mas ele não consegue expressar. Então, eu peguei uma vez o Arthur com a mão queimada, com bolhas. E eu falei, meu Deus, aonde esse menino queimou? Sendo que eu tava com ele o tempo inteiro, eu não vi esse menino chorando. Qualquer criança chora. E o Arthur, ele é hipersensível visual. Então, se ele chega num lugar que tem muitas cores, que tem muita gente, que tem muito estímulo, por exemplo, pode ser um parque. É um parque verde. Só que tem muita gente fazendo piquenique. Ele se desorganiza. E aí, quando ele se desorganiza, ele começa, no caso dele, ele roda e faz estereotipia vocal e fica... Ele se desorganiza. Então, ele desorganiza. O sensorial dele, ele é hipersensível. Quando tem um som muito alto, ele tampa o ouvido e pede para ir embora, se estiver muito alto. O que eu já percebi? Eu meço, qualquer lugar que eu vou agora, eu meço os decibéis. Acima de 80 decibéis, incomoda ele. Como ele ainda é muito pequenininho, tem um tratamento para transtorno sensorial auditivo, mas ele é muito pequenininho. Depois dos 6 anos é possível a gente descobrir qual que é, acima de quanto incomoda ele. Hoje a gente ainda não consegue, mas depois tem isso. Então, assim, no caso, a música, o Arthur, pela hipersensibilidade, a música para ele é muito boa. Então, ele gosta muito de qualquer coisa. Então, assim, eu consigo tudo cantando. Então, assim, eu vou escovar o dente. Quem vai escovar o dente? Tudo que você imaginar eu consigo cantando. Banheiro, agora a gente tá terminando o desfraude. Então, era assim, fez cocô no banheiro, vai ganhar chocolate. Fez cocô.
Então, assim, a música para ele é muito presente, né? Desde pequenininho. Eu gosto de cantar, né? Canto. Então, a música é muito importante. Então, depende de cada criança, ela pode ter essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade. E aí muda totalmente o tipo de tratamento, o tipo de... Por exemplo, o Arthur tem uma busca sensorial muito grande. Então, por ele ser hipo, ele gosta de subir, ele gosta de correr, ele gosta de pular. Ele não é aquela criança que fica quietinha no mundinho dele. É aquela criança que gosta de aventura, ele não tem medo de nada. Ele sobe a altura, ele já subiu 20 metros, 30 metros, o que você mandar. Ele não tem esse medo, porque ele tem uma busca sensorial muito grande por ele ser hipo. Agora, dependendo quando a criança é hipersensível, aí é aquela criança que não gosta de roupa, que não gosta que toca, que não gosta que abraça, que não gosta de etiqueta, e por aí vai. É por isso que o símbolo do autismo é o quebra-cabeça, porque é toda essa... É muito complexo, né? Uma coisa são muito. Então, o autismo é uma doença que me incomoda no sentido que há 20 anos eu estudo célula-tronco, né, Amanda? Você sabe disso. E eu sempre busco ver será que essas doenças crônicas, que a gente quase não tem resposta, ou se tem resposta, a gente quer melhorar essa resposta? E a minha pergunta que eu faço, e a Criogênese sempre coletou célula-tronco de polpa de dente, sangue de cordão, tecido do cordão, é realmente ver se existe alguma função biológica da célula-tronco em poder ajudar as pessoas de uma maneira muito sincera. E eu há muito tempo usei célula-tronco no trauma raquimedular, né? Aquela lesão da medula espinhal com respostas parciais. E tem muita gente estudando. O meu medo é que tem muita fake news. Mas não sei se você chegou já a ouvir, tem uma cientista chamada Joanne Kurtzberg, uma pessoa muito respeitada nos Estados Unidos, e ela está usando muito célula-tronco em alguns tipos de espectro autista, certo? E ela tem defendido respostas razoáveis. Eu até talvez não dê tempo hoje, né? A gente possa estudar isso, e vários pais estão escrevendo e notando um comportamento semelhante ao que você está passando, e alguns reportando comportamentos diferentes, mostrando um espectro realmente, uma desordem multifacetada. Eu queria que todos me ajudassem a um dia poder verificar realmente a função da célula-tronco no espectro autista, que é tão complicado, para falar a verdade. E você tem visto alguma notícia sobre isso? Ou, se não sobre isso, algum mito, alguma fake news que tenha atrapalhado muito esse teu andar? Em relação às células troncos, eu não tenho informação. A informação que eu tenho é que foi que o senhor passou naquele evento que nós fizemos, né? Então, assim, vocês estão vendo hoje tudo que a ciência está fazendo, né? Tipo, por conta dessa pandemia. Então, eu acredito muito que a ciência cada dia vai se desenvolver mais. Eu até falei assim, gente, será que eu não posso já tirar o dente do meu filho agora para garantir? Mas assim, eu pretendo... interessante, sabe? Eu pretendo fazer a reserva da célula-tronco. Eu não consegui fazer no parto por conta da prematuridade, né? Não tinha sangue suficiente, provavelmente. Mas eu sempre indico para as mães que façam. Porque, assim, a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer. A gente não quer que aconteça nada. Então, assim, guardar a célula-tronco é como se fosse um seguro. Tipo, a gente não quer usar. Mas se precisar usar, a gente tem. Então, eu quero justamente guardar a célula-tronco do Arthur, do dente, para que quando vierem os estudos, né, que demoram, mas assim, pode ser que tenham, que possa ter estudos dentro dessa área do autismo. Eu sei que tem, né, tem essa que já está fazendo esses estudos, que possam melhorar ou mudar alguma coisa, ninguém sabe. Então, mas eu acredito muito na ciência. Depois eu falo, Edi, a Edi é minha amiga aqui, tem um filho também autista. Como é que faz isso? Mas assim, quando a criança antes da criança vai perder os dentinhos, quando tá molinho, você leva num dentista que a clínica indica, e aí eles arrancam a polpa do dente e congelam. E aí tira o dente, e a parte interna do dente, que é a polpa do dente, tem muita célula-tronco mesenquimal.
que é uma célula-tronco muito importante hoje, historicamente está cada vez mais importante e ela tem ações muito fortes, né, na desinflamação, na imunomodulação. E toda essa imunomodulação, eu acredito que mesmo no espectro autista seja muito interessante, sabe, Amanda e outros, e todos que estão... E eu acho que com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, e eu acho que nós temos que estar unidos, já chamando a atenção sobre isso, só unidos que nós vamos vencer isso, eu acho que vai mudar muito o conceito da gente tentar ver que a medicina não está dando resposta a tudo, nós precisamos avançar cada vez mais, mas com calma, com critério, fazendo alusão ao Mandetta, com ciência, né, com bom senso de tudo. E aí eu chamo a atenção de você, né? Que fake news que te atrapalha? Porque tem muito exagero, né? Em relação ao autismo? Autismo, alguma Todas. coisa que atrapalhou, sabe, que exagera. Não, essa semana já teve uma, que é uma que a gente está brigando. Gente, para quem não me segue ainda, é Mamãe que Viaja. Para quem não segue, a gente está falando com o doutor Nelson, que é da criogênese. Então, tudo que vocês precisarem saber sobre a célula Dronco, tem que seguir a criogênese, tá? Que lá eles têm lá bastante informação. Mila, depois você me chama, tá, Mila? Pra gente falar sobre a sua filha que você começou agora. O que eu puder te ajudar, eu tô disponível, tá bom? Aí, em relação... Amanda, o tempo, tá esse tempo é uma né? hora, né? Então fala você agora. Nesse último tempo, então, fake me news. fale para os pais que têm interesse o que ele deve fazer, acabou de receber o diagnóstico, ou está preocupado sobre o assunto, o que ele deve fazer? Primeiro me segue e pode me chamar que eu ajudo tudo, gente. Eu faço o que for possível para ajudar vocês a passar as informações. Mas a primeira coisa é buscar intervenção, buscar terapia. Não precisa do diagnóstico. Se seu filho tem qualquer atraso, tipo, ele tem um atraso. Todas as crianças falam 1000 palavras, meu filho fala 100. Tá com atraso para a idade. Intervenção, fono, psicólogo, principalmente, gente, terapia ABA. Procura aí, entra aí e fala, terapia ABA é para intervenção, é para autismo. O que meu filho autista precisa? Faz terapia ABA, depois que fizer terapia ABA, aí você faz fono, você faz TO, o que você quiser. Mas o foco tem que ser ensinar o comportamento. Então, a primeira coisa não importa se é autismo, não importa se você não tem um diagnóstico ainda, se tem atraso, faça a intervenção. Essa é a dica a principal, né, para uma mãe. Porque as mães, elas são encorajadas pelos profissionais a não procurar. A gente vai esperar ainda para ver se ele começa a falar do nada, entendeu? Tipo, com 2 anos e meio a criança começa a falar do nada. Não. Então, e assim, as mães, confiem, mães, no seu instinto. A gente sabe, a gente sente, entendeu? Se o médico falou que não tem nada e você ainda tá sentindo, aí você vai em outro, vai em outro, vai em outro. Então, confie no instinto de vocês. A gente sempre sabe. Quanto a isso, a gente sempre sabe. Doutor Nelson, muito obrigada pelo convite. Pode me chamar de novo. Quando vocês precisarem, eu estou à disposição. A Criogênese é super parceira. A gente, quando voltar, a gente precisa fazer sobre autismo na clínica, né, doutor? Sem dúvida. E espero que volte, né, o mais rápido ao normal. Sei que vai ser difícil. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, a luta não é fácil. Mas, mais uma vez eu falo, gente, somente com a nossa união e nós vamos vencer isso aí. A medicina ainda não está dando resposta imediata, mas o fato é que nesse momento é que cada um se cuide, evite exposição excessiva e que nós vamos fazer a nossa parte no hospital. E quem tiver interesse em célula-tronco, polpa de dente, de leite, sangue de cordão e tecido de cordão, a Criogênese está à disposição. Realmente, de coração, a nossa função é ajudá-los, tá? E, Amanda, parabéns pelo seu notório saber familiar e notório saber científico da área, tá certo? Aqui nós estamos encerrando, e perdoe não ter respondido todos, porque agradeço muito a participação de todos. Então, manda as perguntas lá no direct, tá, gente? Mamãe que Viaja e Criogênese, que eles mandam pra gente. Muito obrigada. Doutor, a gente tá... Obrigada pelo trabalho na saúde.
A gente está orando para que o senhor não se contamine, tá? Ah, E muito obrigada pelo que você tem feito por nós. Manda um abraço para todos os profissionais